Hoje eu estou aqui para a gente falar de um assunto muito importante, que é sobre o transtorno alimentar. Tem muita gente que sofre com isso, tem muita gente que acaba abusando ali do prato, enchendo o prato com muita comida, achando que isso é necessário ou isso é suficiente para poder atender ali os seus desejos. Mas é também importante ficar atento para identificar se isso é ou não um transtorno alimentar. E quem vai me ajudar com esse assunto hoje é a Vanessa Lobato, que já está aqui comigo. Obrigada, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Começa então explicando para a gente como identificar um transtorno alimentar. Bem, primeiro é importante entender que existem certos tipos de transtornos alimentares, né? Existe a bulimia, a anorexia e o da compulsão alimentar. Basicamente, né, a gente pode dizer que a anorexia é quando a pessoa ela restringe o consumo e ela vai fazer um gasto energético muito maior, então vai praticar muita atividade física. A bulimia, ela vem de um consumo exagerado, né? E aí a gente fala de 5, 10 mil quilocalorias no período muito curto, né, em 1 ou 2 horas, e depois vem o processo de compensação. A pessoa acaba vindo, né, com a sensação, né, e com o estímulo dos vômitos e até de uso de medicamentos. E tem o transtorno da compulsão alimentar, que é quando a pessoa ela acaba consumindo muito mais do que precisa e ela tem a chave, né, a palavra é uma perda de controle deste consumo. Ela pode estar cheia, ela pode estar sem fome, mas mesmo assim essa pessoa, num período muito curto, vai consumir muitos desses alimentos. E aí acaba tendo uma sensação depois de frustração, porque ela teve perda de controle, ela sabe que aquilo é errado, mas ela acaba consumindo muito mais e não consegue parar. Olha só, mas agora, Vanessa, isso se trata apenas de um desejo obsessivo de se alimentar, de comer, ou tem mais fatores envolvidos que a gente não consegue enxergar? Na realidade, aquelas pessoas que muitas vezes somente consomem um doce a mais, né, quer comer um pouco mais hoje, né, numa festa, na realidade isso acaba não sendo uma compulsão alimentar. Muitas vezes os hábitos alimentares estão inadequados e só de ajustar esses hábitos já é o suficiente. Agora, um transtorno alimentar não, né? O transtorno alimentar ele é praticamente a ponta do iceberg. O problema ele é muito maior, as questões emocionais, né? Os gatilhos que essas pessoas têm, ou porque teve alguma questão na infância muito pontual, ou na fase adulta, né? Questões emocionais, perdas de entes queridos, como a pessoa lida com essa situação, muitas vezes pode ser desencadeado, né? Com uma visão, né, da sua imagem ali distorcida e acaba tendo uma relação com este consumo exagerado e sem controle alimentar. Agora, Vanessa, explica pra gente quais são os riscos e como que as pessoas aí que estão assistindo, elas já estão se identificando, elas podem imaginar, poxa, eu acho que tá na hora de eu poder ir no médico ou identificar isso aqui, porque tem alguma coisa de errado. Então, como que as pessoas podem identificar e quais são os riscos que isso pode trazer à nossa saúde? No geral, a pessoa ela acaba percebendo que ela tem perda de controle, né? Então ela acaba e até consumindo escondido, né? Dificilmente essas pessoas vão consumir na frente de outras pessoas, porque ela tem a vergonha deste consumo, porque ela sabe que há mais do que ela realmente acaba precisando. Então essa vontade fora de um padrão, de um consumo muito exagerado, ela precisa ir atrás, porque existem outras questões, né? Que pode ser uma ansiedade, uma depressão, que estão associadas e ela tem que tratar este processo, né? Ela tem que entender que ela precisa de uma ajuda, não é uma questão de ter ou não ter força de vontade, né? É uma questão biológica, uma questão emocional, está muito mais aprofundado do que querer ou não seguir uma dieta. Sim, mas então tem tratamento? Tem tratamento, né? Basicamente, a pessoa, ao identificar, ela pode passar, né, com um nutricionista, muitas vezes, mas um psicólogo, um psiquiatra acaba sendo importante para entender e ter o diagnóstico, né? O diagnóstico quem dá é o médico e o médico, neste caso, é um psiquiatra que vai avaliar a conduta, né? O que essa pessoa está fazendo para que ele consiga, às vezes, com medicamento, com terapias cognitivas, né, comportamentais e associado a uma nutricionista para ensinar essa pessoa que ela precisa comer bem, que a alimentação nos dá saúde e não nos dá malefício. Dicas importantes. Muito obrigada, Vanessa. Espero que vocês aí de casa tenham anotado essas dicas. Dicas importantes, porque a saúde vale a pena. Volto com vocês nos estúdios.